Shalom, tudo bem com você? Estamos chegando ao nosso último vídeo da série Jerusalém 50 anos e os milagres que aconteceram durante esse período de reconquista de Jerusalém. É importante a gente entender que Jerusalém no ano 587 ela vai sair das mãos do povo de Israel. E a partir daí, nunca mais ela retornará ao domínio efetivo do povo judeu, salvo alguns pequenos momentos, alguns hiatos da história, mas ainda sob dominação de outras nações. E a partir também desse momento começa o processo de diáspora, ou seja, o povo começa a se espalhar sobre a face da terra, e a ideia que se tem é de que o povo judeu incorreria nos mesmos moldes de outras nações que acabaram desaparecendo da história. Mas, diferente do que se esperava, a religiosidade do povo de Israel e a sua preocupação em manter as suas tradições manteve acesa a chama e o desejo de retornar às terras de Eretz Israel e, especificamente, a Jerusalém, que era a cidade mais importante da história do povo de Israel. A cidade de Davi, a cidade de Salomão e a cidade onde fora construído o templo de adoração ao Deus de Israel. Pois bem, em 1967, o propósito efetivo da Guerra dos 6 Dias não era a retomada de Jerusalém. Mas a gente entende que havia um propósito divino nesse conflito, por vários aspectos. O primeiro aspecto é a quantidade de dias em que esse conflito ocorreu. Ele foi um conflito de 6 dias. No 7º, Israel descansou. A Bíblia afirma em Zacarias capítulo 8, versículo 2 e 8, o seguinte: o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Depois de milhares de anos de diáspora, anos de sofrimento, anos de perseguição, anos de injustiças, o povo de Israel, em 1948, retorna para as terras de Israel e se implanta ali como nação. Mas Jerusalém era inacessível e estava sob a ordem e o controle da Jordânia. Durante o conflito da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu, como nós já falamos, por uma insistência do Egito em se sobrepor politicamente na região, Israel toma uma atitude, e a atitude foi uma reação defensiva. Quando eles estavam em conflito, uma das maiores preocupações de Levi Eshkol e de Moshe Dayan, que eram os responsáveis pela manutenção da ordem e das intervenções de Israel, era ocorrer uma guerra em mais de uma frente. Então Israel mandou um aviso para a Jordânia. Um aviso mais ou menos o seguinte: não se metam nessa guerra, ou uma orientação, não entrem nesse conflito. Mas eu acredito que o aviso chegou tarde, porque na Jordânia quem estava à frente do exército jordaniano era um general egípcio. E o que aconteceu foi que, por uma informação errada dada pela Rússia, o Egito entrou em conflito. Quando acontece das primeiras horas desse conflito, quase toda, melhor dizendo, a Força Aérea Egípcia já ter sido destruída, o Nasser, presidente do Egito, vai ao rádio e diz que estava rechaçando, destruindo e vencendo o Estado sionista, o que não era verdade. Isso instigou os jordanianos e eles entraram no conflito. E quando eles entraram no conflito, se abriu uma nova frente de batalha. E aí Israel respondeu. Eles já estavam preparados para isso, eles estavam prontos para isso. O resultado foi a derrota do exército da Jordânia e a expulsão dos seus exércitos do controle de Jerusalém. Houve um silêncio e os oficiais de Israel achavam que aquilo era uma armadilha, mas não era. O exército da Jordânia havia abandonado Jerusalém e eles conseguiram entrar
em Jerusalém e tomaram posse da cidade, que era a cidade do coração dos judeus. E a promessa se cumpriu. A palavra diz que, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91, versos 3 e 7. E nesse conflito, o exército de Israel não chegou a 1000 baixas. Pouco mais de 700 homens, infelizmente, tombaram. E, infelizmente, a palavra se cumpriu do lado dos Estados Árabes Unidos. Estamos chamando assim porque eram 3 nações árabes. Mais de 15.000 pessoas perderam a vida por conta dessa intervenção e desse conflito. Assim, a palavra se cumpriu. Em um outro aspecto que a palavra se cumpre, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. E durante o conflito da Guerra dos 6 Dias, um dos milagres que ocorreu foi quando um único soldado de Israel encontrou mais de 1000 soldados egípcios, e eles simplesmente se renderam aos soldados israelenses e foram escoltados por um homem até o acampamento do povo dos exércitos judeus. Ao serem interrogados porque eles haviam se deixado controlar, se deixado prender, eles explicaram que atrás daqueles soldados eles viram milhares de soldados vestidos de branco com armas em suas mãos, e que entenderam que aqueles exércitos não eram exércitos da terra, eram exércitos celestiais, e que não poderiam guerrear, não estavam preparados para guerrear contra os exércitos de Deus. E assim, um milagre aconteceu, mais um milagre aconteceu, dos muitos milagres que ocorreram durante a Guerra dos 6 Dias. Israel conseguiu suplantar os seus inimigos, conseguiu vencer os seus inimigos, e hoje é uma nação próspera, e Jerusalém está sob o domínio do povo de Israel. Você pode circular, e esse domínio não impede de árabes andarem por lá, não impede de árabes viverem, de árabes prosperarem, de árabes estarem ali, de existir sinagogas, igrejas cristãs, existirem mesquitas. Jerusalém é uma cidade livre. Apesar do controle de Israel, é uma cidade livre. É uma cidade que todos podem ir, entrar e conhecer. Então, hoje, Jerusalém é um grande milagre de Deus. Um milagre que repousa no agir soberano do Eterno em um conflito que Israel pediu para não entrar. Mas quando entrou, o Senhor estava com ela e ela foi vitoriosa. Obrigado por você participar mais uma vez do nosso web canal. Eu queria agradecer a você que tem dado o seu like. Continue dando like, você ajuda a gente a manter o nosso projeto. Compartilhe com outras pessoas, comente, por favor, comente, faça perguntas, mande sugestão de vídeos para que a gente possa produzir, e a gente está aqui disponível para isso. O propósito do Maná Brasil é levar edificação para você, tá certo? Obrigado por você estar aqui. Volte semana que vem com mais um vídeo do canal Maná Brasil. Shalom, até lá!